Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria, um privilégio poder dividir esses momentos com você, com a sua família, que eu sei que gostam, não só de assistir o programa, mas de interagir com ele, de repercutir os assuntos, de transformar aí a sua sala, o seu quarto ou o lugar que você nos assiste, exatamente uma extensão do programa. Debatendo, dando as suas visões, a sua opinião, conversando sobre os assuntos que são tratados aqui no Vejam Só. Por isso, fique muito à vontade. Seja muito bem-vindo, sempre preparado com muito carinho para você que gosta e nos acompanha. E hoje o tema, de maneira muito especial, gera muito debate, não só recente, né, mas antigo dentro da teologia. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante também. Antes de apresentar os meus convidados e aí também rodar a matéria de abertura que vai apresentar o tema, deixa eu pedir para o pessoal colocar aqui o meu perfil no Instagram. Você que gosta dos bastidores ou quer repercutir os assuntos, vai lá no meu perfil do Instagram, @zeca_Pereira. Por lá, a gente pode conversar um pouquinho também mais. Às vezes eu dou uns pitacos, dou as minhas opiniões também sobre os temas. Bacana, recebo muito carinho, muita mensagem falando da importância do Vejam Só e de como a nossa programação ajudou, de alguma forma, no conhecimento ou no avanço do estudo da teologia também. Por isso, é muito bem-vindo por lá. Vai ser muito bacana a gente poder conversar também, tá bom? Bom, para a gente poder aproveitar e otimizar o tempo da nossa conversa de hoje, já vou apresentar os meus convidados. Na sequência, a gente roda a matéria de abertura para apresentar o tema da nossa conversa de hoje. Muita alegria que o Vejam Só tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio o professor Rony Kozer. Ele que é da Igreja Assembleia de Deus em Itacibá. Isso aí. Eu devo ter errado o nome e acertado a cidade, eu errei a cidade e acertei o nome, mas, professor, seja muito bem-vindo. Obrigado, uma alegria Zeca. recebê-lo. Poxa, uma alegria para mim estar aqui, muito feliz por poder estar, até emocionante, porque a gente sempre assiste o programa, nunca tinha tido a oportunidade de estar aqui a primeira vez e, claro, espero contribuir com esse assunto super interessante. Com certeza vai contribuir bastante. Obrigado por reservar um espacinho na agenda. Eu que agradeço pelo convite. O irmão não é aqui de São Paulo, né? Do Espírito Santo. Espírito Santo, isso aí. Espírito Santo. Veio aqui para alguns compromissos e a gente conseguiu agendar. Ficamos um tempo tentando essa agenda aí, mas deu certo, né? Graças a Deus. É isso aí. Deu certo. Obrigado, uma alegria recebê-lo. Professor, o irmão é membro da Igreja Assembleia de Deus, mas eu vou pedir para o irmão também passar um pouquinho do seu trabalho. Eu sei que tem um canal no YouTube também. Isso, obrigado. Fala um pouquinho pra gente, por favor. Ô, Zeca, agradeço imensamente pelo espaço para poder divulgar. Hoje eu tenho assim, duas atividades principais na internet, que é o blog, o Teologia e Vida. O endereço é www.teologiavida.com, por onde eu compartilho artigos. É possível ler vários livros meus também que estão disponíveis lá. E o canal, né, o Repensando o Meu Cristianismo, no YouTube, o canal no YouTube. Tem sido assim também um espaço fantástico ali para compartilhar conteúdos, reflexões, aulas abertas, enfim, tem sido assim uma experiência fantástica. Eu convido aí aos telespectadores a nos acompanharem por lá também. Boa. Professor, eu estou com alguns materiais do irmão, eu vou mostrar aqui, vou pedir para o irmão rapidamente explicar um pouquinho o que o nosso telespectador encontrará nessas obras. Vou começar mostrando essa daqui, ó. Fala um pouquinho pra gente, Hermenêutica Bíblica, por favor. Bom, o livro Hermenêutica Bíblica é o lançamento, saiu agora pela Editorial Casa. É um livro estruturado em 5 capítulos, onde eu apresento ao leitor princípios, noções, regras que são muito comuns no campo da hermenêutica bíblica, com o objetivo, Zeca, de ajudar o estudante da Bíblia a entender melhor os textos bíblicos. Instrumentalizá-lo, né? Exatamente. Essa é a ideia. Professor, esses dois aqui eu vou ter até dificuldade aqui, mas eles são 2 volumes. 2 volumes, volume 1 e 2. Ó, você que gosta, meu irmão, aqui, ó. Pois é. Ó, o prato cheio aqui, hein? Que vai dar trabalho. Deu trabalho para produzir, para ler também dá trabalho. Vou mostrar aqui bem rapidinho, ó, volume 1 e 2 da Enciclopédia Teológica. Teológica, isso aí, Enciclopédia Teológica, numa perspectiva transdisciplinar. É uma obra, Zé, que ela é fruto de 12 anos de produção textual, pesquisa. Ela compreende, ao todo, são quase 300 artigos e verbetes sobre temas gerais da teologia e de outras áreas de conhecimento, como a psicanálise, a psicologia, a história, didática, né? A pedagogia como uma área mais ampla. A teologia é o eixo, digamos assim, mas dialogando com essas outras áreas de conhecimento também. E tem algumas ferramentas, Zeca, bem interessante, como, por exemplo,
o índice temático para pesquisas. Você quer pesquisar sobre hermenêutica bíblica, por exemplo. Ali eu faço uma série de indicações de ferramentas disponíveis hoje no mercado, uma forma de orientar o leitor a encontrar ferramentas para ampliar aí o seu conhecimento dentro do assunto de interesse dele, né? Boa, rapaz. Isso aqui os estudantes de teologia, eles piram. Que é material que não acaba mais. Professor, obrigado pelo carinho, por aceitar o nosso convite daqui. Tenho certeza que vai contribuir bastante com o programa também. E, os contatos do professor estarão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá? Então, você acessa lá e você vai encontrar todos os contatos. Você vai conhecer um pouquinho melhor do Ministério do Irmão também. E se tiver dúvidas sobre o material, você manda lá a sua pergunta que ele te orienta direitinho, tá bom? A aquisição, como você pode ter na sua casa também. De novo, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, Zeca. Muito carinho. Obrigado. E o Vejam Só tem o privilégio de receber na noite de hoje. Ele que é sócio aqui do programa, tem ações do Vejam Só. E é um amigo, um parceiro, um irmão querido e amado e que nessa caminhada do Vejam Só tem nos ajudado muito. Bispo Hildo Melo, ministro da Igreja Metodista Livre. Bispo Hildo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Muito bom estar aqui, Zé, que eu realmente aprecio muito o programa e concordo com você, é o melhor programa, né, sobre debates bíblicos e ainda mais quando você traz aí... Olha, eu tive a alegria de conhecer o Rony hoje e a gente pôde bater um papo, mas que camarada agradável e inteligente e que produz tanto para a glória de Deus. Foi um privilégio, uma riqueza. Já ganhei, já saí ganhando. Sem dúvida. Muito bacana. E graças a Deus que a gente tem tido essa oportunidade de abrir as portas do Vejam Só, de pessoas de outros estados, de outras regiões aparecerem, virem. São Paulo acaba sendo um centro muito grande. As pessoas sempre passam por aqui. E quando passam, a porta do Vejam Só tem que estar aberta para receber essa turma também e tem sido bênção. Bispo, vou pedir para o irmão começar com as informações da igreja, nosso padrão aqui, por favor. Ótimo. Eu sou pastor, eu sou bispo da Igreja Brasileira, da Igreja Metodista Livre no Brasil, também em Angola, mas sou pastor, eu gosto de ser pastor. Aliás, eu gosto mais de ser pastor do que bispo. Eu estou bispo por uma conjuntura, né, já há muitos anos. É um supervisor, né, de igrejas e pastores, mas meu coração é pastoral. Então, eu tenho uma igreja que eu pastoreio, com auxílio de outros colegas pastores, que fica na Rua das Rosas, aqui em São Paulo, no bairro de Mirandópolis, Rua das Rosas, número 445. Cultos todos os domingos às 10 da manhã e todos são bem-vindos, muito bem-vindos. Muito bacana. O bispo, toda vez que vem aqui, ele me ganha um pouquinho. É raro a pessoa falar, não, eu tô bispo, mas nem quero, eu gosto mesmo de ser pastor. Gente, quem me conhece sabe do que eu tô falando, que é verdade, é verdade. É um coraçãozinho. Aliás, se fosse contar um pouco da minha história, que eu não vou contar aqui, eu nunca quis ser líder de nada, eu era muito tímido, muito caladão, sabe? A ousadia veio de Deus, nunca... E eu louvo a Deus pela obra de Deus na minha vida, né? E não estou aí para dominar, para qualquer coisa, eu não sou um bispo... sabe, talvez, eu conheço muitos bispos realmente que têm o coração de Deus, eu procuro ser uma pessoa, conservar humildade, Amém. Respeito e amor e ser um servo, né? Sim, que é a figura do pastor, né? É isso mesmo, o maior, o que serve, maior é o que serve, então eu tenho que ser o que serve mais, para poder, se eu quiser ser grande diante de Deus, aos olhos de Deus, né? O professor Rony talvez vá ajudar aqui. Tinha um professor no seminário que ele falava do ripereta. Sim. Que é o remador, né? Sim. Que é um dos termos usados pelo pastor, né? Ficar lá embaixo, servindo, ninguém vê. Que às vezes são algumas qualidades, adjetivos e dinâmicas do pastorado que hoje em dia a gente perdeu, né? É uma pena. É uma pena. Mas vamos resgatar, né? Sem dúvida. A esperança. Sem dúvida. E, Bispo, só antes da gente rodar a matéria, só para acrescentar que sempre que o irmão conta suas experiências, eu sou muito edificado e quem nos assiste também. O irmão estava falando que não ia contar e eu lembrei da sua última participação. Você contou as suas experiências sobre a questão do batismo com o Espírito Santo, dessa busca, dessa dificuldade. Poxa, que legal. Pô, como a gente cresce com essa conversa, com esse diálogo. E é uma ferramenta que a gente tem explorado mais aqui no Vejam Só, não só o confronto das ideias, mas o crescimento a partir delas. Um concorda, o outro não. Mas um pode falar da experiência, que já tentou ir do outro lado e não foi bem, e o outro veio para cá. E isso eu tenho certeza que tem edificado o povo e quem nos acompanha tem crescido a partir disso também. E essa é a nossa oração e o nosso objetivo aqui no Vejam Só.
De novo, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigadão. Muito obrigado. Ó, vamos rodar a matéria que vai apresentar o tema de hoje. Antes da matéria, deixa eu só reforçar com você a nossa parceria com a Garbo. E depois que a Garbo entrou aqui no Vejam Só, o nosso estilo é outro. O Vejam Só tá demais. Tá tudo engomadinho aqui, ó. Que isso, cara. Você, ó, se você precisa... De repente você tem algum evento importante. Ou se você precisa transformar o seu jeito de se comunicar. E o visual fala demais na comunicação. Procure pela Garbo. Redes sociais ou então no site garbo.com.br. Vai conhecer todo o portfólio da empresa e vai localizar os endereços das lojas físicas. Vá até uma loja, fala que viu aqui no Vejam Só. Além de ficar elegante, bonito, vai economizar. E ó, hoje em dia é importante, hein? Economizar faz toda a diferença. Então vai lá na Garbo, você vai ser tratado com muito carinho. Quero agradecer ao Militão, irmão André, meus parceiros lá na Garbo também, que Deus continue abençoando o trabalho de vocês, meus irmãos. Vamos assistir a matéria, na sequência a gente volta com as primeiras observações aqui dos nossos convidados. Vejam só. Quando lemos o texto de Romanos capítulo 7, vem à nossa mente a necessidade de um modelo ou parâmetro para a descrição ali feita pelo apóstolo dos gentios. Quando pensamos em comportamentos, até involuntariamente, é comum serem projetadas em nossa mente situações vividas por nós que passam a servir de base para a atitude específica que estamos mentalizando. Devido a esse fenômeno, é muito provável que Paulo tenha se lembrado de alguém ao descrever o eu de Romanos capítulo 7, que passou a posar como imagem ideal na mente do apóstolo para o retrato que pretendia pintar. Dessa forma, o eu descrito aos romanos refletiria anonimamente a personalidade de um judeu apegado à lei. Mas temos ainda aqueles que afirmam que a passagem é autobiográfica, embora representativa dos crentes em geral. Quanto ao estágio de sua vida, entendemos que os versos de 7 a 13 referem-se à sua experiência pré-conversão e aos de 14 a 25 ao período pós-regeneração. Ou seja, Paulo apresenta a sua experiência passada e a presente sob a perspectiva de um cristão regenerado. O texto de Romanos capítulo 7 tem sido grandemente debatido pelos estudiosos por causa do uso que Paulo faz da primeira pessoa do singular. Quem seria o eu referido ali pelo apóstolo? Seria um personagem específico? Se a resposta for afirmativa, há alguma possibilidade de identificá-lo? Ou seria o caso de ser apenas um modelo formado na mente de Paulo? Vamos nos debruçar sobre este texto bíblico e tirar as lições e aplicações. Fique ligado, pois o Vejam Só já começou. Vejam Só já começou e já tem aí uma pergunta intrigante a ser respondida. Aliás, não é a primeira vez que aqui no Vejam Só nós vamos nos debruçar sobre o texto de Romanos 7 e tentar entender sobre esse texto tão enigmático do apóstolo Paulo, o que ele quer tratar, o que ele quer ensinar e de que forma ele usa essas figuras. Aí na matéria você viu de maneira específica, né, o eu e como ele utiliza isso. A nossa pergunta hoje, ela versa nesse sentido. Paulo está falando de quem ali? Do salvo ou do perdido? Existem outras discussões, esse Paulo está falando dele mesmo também, ou de outra pessoa e tudo mais, e nós vamos tentar, na medida do possível, colocar isso na nossa conversa. Professor Rony, eu quero começar ouvindo a sua opinião. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? Paulo, lá em Romanos 7, fala do salvo ou do perdido? Quente, hein, ô Zeca? Ô Zeca, antes de responder, desculpa aqui, vou me desculpar, eu também não fiz menção do pastor antes, super simpático, o pastor Hildo, prazer conhecê-lo também. Obrigado pela simpatia desde o início. Bom, Zeca, eu vou defender a posição de que não me é estranha na exegese a ideia de que Paulo estaria fazendo alusão à sua condição como fariseu sob a lei. Uhum. Mas eu vou defender aqui a possibilidade de que ele está se referindo à sua condição atual enquanto ele escreve e que isso pode ser aplicado também à condição do cristão, ou seja, ele está revelando ali um conflito. Alguns exegetas, inclusive, entendem nessa direção porque usam as palavras ali no tempo presente, então, dando a entender justamente que ele está falando de algo atual, no momento em que ele escreve. E por algumas razões estilísticas, também teológicas, considerando, levando em conta outros fatores, como o próprio corpus paulino, né, esse conjunto de textos que são atribuídos
a Paulo, que nós entendemos ser de autoria paulina e que ele retoma, ou parece retomar, ou minimamente existem paralelos ali com o que ele está falando na perícope ali de Romanos 7, 14 a 25, né? E parece que ele retoma isso também em outros textos, ele aborda isso, ou minimamente há paralelos, então eu vou nessa direção, Zeca. Inclusive, quando ele... No começo o irmão falou dele do estado ou da anterior, época, né? Como, de ser fariseu, quando ele fala da lei, essas coisas sim, assim, e depois ele muda isso, ou a figura toda ali já dessa época já de conversão dele? Não, o meu entendimento ali, Zeca, é que ele está, na verdade... É porque ele usa a ideia da lei, e em particular em Romanos 7, eu percebo que ele coloca a lei em perspectiva em relação ao pecado, no sentido de que o pecado é realçado pela lei. A lei evidencia o fracasso humano no sentido de não cumprir o que se espera ou o que Deus quereria que ele cumprisse. Então, em Cristo agora, na graça, ele está numa nova condição, em Cristo. Aliás, essa expressão é muito paulina, né? Em Cristo, ela aparece mais de 100 vezes, me parece, ao longo de todo o corpus paulino. É justamente um elemento que se repete, né? Para além de Romanos, inclusive. Então, dando a ideia justamente de que ele está agora numa nova condição, estaria aludindo, porém, a ideia de que esse conflito em relação ao pecado, em relação a cumprir o bem, fazer o bem, a expressão que ele usa ali em Romanos, né? No entanto, esse conflito continua, apesar dele estar numa nova condição, em Cristo. Mas ele continua lidando com esse conflito, continua lidando com esse desafio que é inerente à vida cristã. Então, ele estaria também falando de uma condição atual. Eu admito a possibilidade, Zeca, de que ele possa estar retomando a condição dele sob a lei, né? Então, sob a lei, qual é a condição dele? Ele não consegue cumprir. É miserável o homem que sou, é a expressão, né? Uhum. Então, mas agora ele está em Cristo. Tudo bem, está em Cristo, está sob a graça, mas esse conflito continua. Ele continua lidando com essas lutas internas, vamos falar nesses termos assim, né? Tá. Bispo Hildo, eu quero ouvir a sua interpretação desse texto também, que é tão enigmático e gera muito debate dentro da igreja. Como é que o irmão responde à nossa pergunta? Romanos 7, Paulo direciona ao salvo ou ao perdido? Ao perdido, ao sem Cristo, ao não regenerado. É um eu retórico e ele estaria, colocando como a humanidade em queda, o Adão, o primeiro Adão, aqueles que estão identificados com o primeiro Adão, esse tema do Adão, primeiro Adão, segundo Adão, aparece no capítulo 5, e não há uma introdução aqui de um tema novo. Ele está basicamente retomando aquilo que já encontramos ali nos primeiros capítulos, capítulo 3 e 4, principalmente, né? Ou seja, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, a lei é boa, perfeita, mas o problema é que nós, seres humanos caídos, não conseguimos cumprir a lei, portanto, não há quem possa justificar-se diante de Deus cumprindo a lei. Então, ele vai falar de si, desse eu, ele pode ser esse eu, colocando ele mesmo na sua vida pregressa, como fariseu debaixo da lei, sua experiência, né? Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer, eu sou escravo do pecado, o mal que eu não quero, acabo fazendo. Então, isso certamente não cairia muito bem na boca do apóstolo Paulo, já regenerado, já apóstolo, que diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? E que conclama a santidade e coloca-se como modelo nesse sentido. Então, aí ficaria meio embaçado. Também ficaria complicado com o que aprendemos no capítulo 6. Ele diz: como é que a gente vai pecar? Nós que para o pecado já morremos, né? Então, nós fomos crucificados, estamos crucificados com Cristo e já não somos mais escravos do pecado. Só que no capítulo 7, esse tal eu, ele se coloca como escravo do pecado. E aí, então, seria completamente congruente com o que ele disse no capítulo 7 e também com o que ele vai dizer no capítulo 8. Eu gosto muito de perceber o seguinte: no capítulo 7, no versículo 5 e o versículo 6, para mim, eles são chave hermenêutica para a gente entender o que vem a seguir. Por quê? No versículo 5, ele diz assim: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Então, isso é o que ele vai descrever a partir do versículo 14, ou seja, essa vida pregressa, quando vivíamos, né?
quando vivíamos, agora operavam, coloca todo no verbo no passado. E quando então ele está falando eu, agora, ou seja, sou escravo do pecado, ele tá voltando para essa vida pregressa. Quando ele era um fariseu que tentava agradar a Deus na força da carne, que a carne está morta nesse sentido, não dá. Agora, veja só no versículo 6, como é que ele começa o versículo 6? Agora! Como é que começa o capítulo 8 de Romanos? Agora! Né? Então parece um esboço, eu diria assim. Aqui tem, olha, eu vou falar sobre 2 tópicos aqui. O primeiro, quando eu vivia sob a carne, agora, porém, libertados. E aí vem realmente essa descrição dessa condição que vai ficar mais detalhada a partir do capítulo 8. Bom, você percebeu aí que a gente tem muitas opções, tem um caminho gigante aí para seguir. O Bispo Hildo já foi pro 6, já foi pro 8. Pro 3, pro 4. Quero ver depois como é que nós vamos fazer com o nosso tempo aqui para organizar tudo isso aí, mas vamos tentar. Antes da gente continuar a conversa aqui, que você viu que vai render, deixa eu abrir a oportunidade para você que nos assiste participar. Tá aqui, ó. @programa Vejam Só. Vá no nosso perfil oficial do Instagram e lá você vai localizar todas as formas de interagir com o Vejam Só. Você sabe o tema que nós vamos abordar, você sabe os convidados que nós vamos receber, você encontra os contatos dos convidados lá e você pode, obviamente, responder as nossas enquetes e comentar também para aparecer aqui no programa, tá bom? Põe na tela aí, por favor, a enquete que nós disponibilizamos para a gravação de hoje. Tá aí, ó. Na sua opinião, o texto de Romanos 7 fala do... Você tem 2 opções, salvo ou do perdido. Vote, escolha, né, uma das duas. E na postagem seguinte, você justifica. Olha, eu acho que fala do salvo por conta disso. Fala do perdido por conta daquilo outro. Dê a sua visão. Nós vamos pegar algumas dessas opiniões e colocar aqui durante o programa para que os meus convidados possam opinar também, em cima da sua visão, tá bom? Então vai lá e participe. Professor Rony, eu vou tentar ir aqui num caminho mais cronológico e talvez seja mais didático. Ok. O Bispo Hildo retomou os versículos iniciais do capítulo 7, Sim. já tecendo algumas observações em cima, principalmente ali da colocação dos verbos. Eu vou pedir para o irmão começar comentando por aí, então. Ok. Já que ele usa para a defesa da argumentação da posição dele, né? Como é que o irmão enquadra isso na sua argumentação? Olha só, Zeca, pastor Hildo, se nós temos aí uma digressão, vamos dizer assim, né? Se Paulo, ele muda, o pastor Hildo citou inclusive a questão do tempo da fala, né? Agora, de fato eu havia mencionado isso também anteriormente, eu acho que isso não necessariamente é um indicativo teológico de que Paulo estaria negando esse conflito presente no salvo, presente no cristão. Eu acho que isso não... Do ponto de vista... Eu entendi o argumento, pastor Hildo, mas acho que do ponto de vista exegético, isso não necessariamente é conclusivo de que Paulo não esteja admitindo ali naquela perícope que esse conflito seja uma realidade na condição atual do cristão, ou seja, que o cristão luta com isso, lida com isso, porque... Eu até conversava aqui com o pastor Hildo, pessoal, antes, né, de nós entrarmos aqui no programa. A Bíblia não nega, Zeca, a condição humana. E o próprio texto de Romanos, eu poderia apelar, inclusive, ao próprio texto de Romanos para reafirmar isso, né, o caso do capítulo 3. Eu gosto de pensar a Epístola de Paulo aos Romanos como um texto de desconstrução, né, porque os judeus tinham uma arrogância inerente, nós temos os oráculos de Deus e Paulo agora lá como bom pentecostal que agora eu vou usar o chavão, né? Paulo quebra tudo ali, né? Ele vai capítulo 3, capítulos 1 a 3 ali, ele quebra essa ideia. E ele quebra essa ideia a partir ou contesta esse argumento dos judeus a partir justamente de quê, Zeca? Do fato de que todos pecaram. E, em certo sentido, essa continua sendo uma condição, embora agora fique muito claro na teologia paulina ali em Romanos, de modo muito destacado, que nós agora estamos em Cristo. E em Cristo... obviamente, somos acolhidos pela graça de Deus, graça que se manifesta em Cristo e que nos livra do poder do pecado. Mas isso não significa dizer que a gente não vai, no cotidiano... Também não estou dizendo que é isso, necessariamente isso que o pastor Hildo está afirmando, né? Mas o meu argumento é o seguinte, Zé, que a gente continua lidando, e agora eu estou fazendo já uma aplicação, né? Trazendo para nós hoje, o cristão na condição atual, que ele lida com esse conflito. Para encerrar o meu argumento, Zé, eu apelaria, por exemplo, a outros textos, como Gálatas. Acho que Gálatas talvez seja assim, o mais destacado, porque ali, capítulo 5,
né, capítulo 5, versículo 17, se minha memória não me trai. Ele fala ali do conflito, né, entre o bem, a carne e o espírito. Carne e o espírito. Isso, obrigado, pastor Ildo. Esse conflito interno, que também não é algo inédito em Paulo, isso já estava na filosofia, porém ele está falando da perspectiva de um teólogo cristão, trazendo isso dentro da leitura cristã, mas ele realça justamente esse conflito, Zeca, que continua. Então não me faria sentido, pastor Ildo, ele não está falando da condição atual, mas em outros textos ele ensina sobre isso, dando a entender justamente que isso é uma realidade presente para o cristão no tempo em que ele escreve, né, esse conflito interno. Então eu entendo dessa forma. Concordo com o pastor Ildo, eu acho que ali você tem os exegetas afirmam isso, é um recurso de retórica, ele está empregando ali a diatribe, né, ele cria um discurso fictício, mas acho que isso não necessariamente é uma negação de que ele esteja reafirmando essa condição atual do cristão de conflito contra o pecado, contra as inclinações da carne, da natureza pecaminosa. De possibilidade de pecar, inclusive. Exato. E não só de possibilidade. Como disse um teólogo antigo, Zé, que a igreja a igreja é constituída de santos que ainda pecam. Legal. Então a gente convive com isso. É inerente ao ser humano, né? Vai pecar. Vai pecar. O bispo Ildo não falou, mas eu acho que quis dizer, né, bispo, que não pode ser Paulo por causa disso, dessa possibilidade de pecar? Olha, não necessariamente isso. O Rony até tentou me justificar aí. Ele insinuou isso, ele não quis falar, mas eu acho que ele percebeu que eu não ia para esse caminho. E que eu entendo que a luta continua entre o espírito e a carne. Está lá em Gálatas, né? Mas aí, a gente que nasceu, você vai ver Gálatas, nós que nascemos pelo espírito devemos viver segundo o Espírito. E se a gente vive segundo o Espírito, Romanos capítulo 8, a gente jamais vai satisfazer as concupiscências da carne. Portanto, a possibilidade de uma vida de vitória sobre o pecado está posta. A possibilidade de um crente, de repente, vacilar e andar na carne também está colocada. Portanto, vigia, portanto, empenhe-se, revista-se de toda a armadura de Deus. A batalha é grande, os dardos inflamados do maligno vêm. Agora, há uma armadura e as armas da nossa milícia não são carnais, antes são poderosas em Cristo para a gente vencer a fortaleza, saltar muralhas. Portanto, aquilo que é impossível para o homem, para a carne, é possível para Deus. Então, a possibilidade é colocada pela obra de Cristo em nós e não apenas uma obra de Cristo a favor de nós. Então, um novo coração, a mente de Cristo. Estamos nós crucificados com Cristo. A nossa identificação com Ele... Eu gosto de Colossenses, também a gente vai falar de Paulo aqui, vai para todas as cartas. Colossenses é interessante, ele fala assim, nós já morremos, visto que morrestes com Cristo, né? E vocês se despojaram das velhas vestimentas, fazei, pois, morrer... E despojai-vos, pois, visto que vos revestistes de Cristo, revesti-vos, pois. É interessante que é como disse Calbart, torne-se quem você já é em Cristo Jesus. Aí vai para Pedro aqui, 2 Pedro capítulo 1, é muito interessante que deu-nos assim... esse privilégio de sermos participantes da natureza divina, ele fala de tantas bênçãos colocadas. Agora, esforçai-vos, pois. Ele segue na mesma toada de Paulo, entendendo o seguinte, a obra de Cristo a favor de nós, a obra de Cristo em nós, tudo que temos em Deus, nos dá o poder sobre o pecado, o poder de uma vida cheia do Espírito Santo, de andar no Espírito. Isso não é na carne, é na graça de Deus, né? Por isso a gente deve andar no Espírito para não satisfazer as concupiscências da carne, porque se a gente andar segundo a carne, a gente caminha no caminho de morte. Gálatas vai falar, Paulo fala isso em Gálatas, fala isso em Romanos. Então, nesse sentido, eu diria que há um perigo, né? Porque eu não estou defendendo aqui impecabilidade, eu estou defendendo que Paulo jamais falaria
em primeira pessoa da sua vida atual, da sua condição atual de nascido de Deus, como um escravo do pecado, como eu quero fazer o bem, mas não... Gente, quase que seria um comodismo. Se isso é colocado como algo para um crente, então o crente fica lá, fazer o quê? A carne é fraca, você viu? Aí ele vai sempre superdimensionar a tentação para justificar, olha, a carne é fraca, o que eu podia fazer? O que você podia fazer? É andar em espírito, é reconhecer que você está morto com Cristo, é andar como Cristo andou aqui na terra, é ser santo como o Senhor foi santo, porque a gente tem que ser imitador de Cristo, imitador de Paulo, como Paulo era de Cristo. Isso é possível pela força do Espírito, não é uma obra da carne. Então, é um milagre, eu diria. É um milagre que o Senhor coloca à nossa disposição. Então, é possível, eu colocaria isso em termos da possibilidade e também em termos da impossibilidade. Paulo está falando em primeira pessoa do seu estado atual, porque aquelas descrições realmente são horrendas, né? De uma pessoa fraca, caída e vendida ao pecado. Duas observações, Bispo. Primeiro, se o programa fosse transmitido assim, meados dos anos 90, comecinho dos anos 2000, citar Karl Barth, a gente estava já os hereges aqui, né? Na fogueira já. Né? Ainda bem que mudou, né? Ainda bem que mudou. O Barth tem muita coisa boa no Barth. Eu gosto demais da dogmática. Sem dúvida, eu também. Inclusive, os comentários de Romanos Exato. são ótimos. Mas é uma perspectiva da teologia, a gente já ia, talvez saísse até do ar. Só com a citação. E a segunda, a grande questão fica nessa possibilidade que Paulo levanta do crente continuar pecando numa dinâmica, segundo a sua observação, preso nesse pecado. Não seria um pecado, mas seria escravo dele. Essa ideia. Seria um problema, né? Porque ele disse no capítulo 6 que não éramos mais escravos, que estávamos mortos para o pecado. Diz no capítulo 8 que nós fomos libertados e devemos andar no Espírito para jamais satisfazer as concupiscências da carne. Só que ele estaria dizendo ao mesmo tempo no capítulo 7 que nós somos ainda escravos do pecado e ainda não podemos fazer nada a respeito de querer fazer o bem, porque não adianta querer, porque a gente não vai conseguir mesmo, e não adianta querer evitar o mal, porque a gente não vai conseguir mesmo, porque a gente é pecador, vai pecar e não tem mais nada a fazer a esse respeito. E isso seria, para mim, uma grande contradição. Sim. Professor, antes do irmão comentar, deixa eu só aproveitar aqui e mandar alguns abraços aqui, ó. Cícero, Eva, Anísia Santana, lá de Olinda, Pernambuco, Pastor Samuel, Micael, Vânia, de Fortaleza, Ceará. Eu acho que é isso, que minha letra é tão ruim que eu anotei aqui, não tenho nem certeza. Vaninha, pronto, a minha produção já me ajudou, maravilhosa. Pessoal, obrigado, viu, pelo carinho com o programa, a audiência, é muito legal ter essa proximidade com vocês. Professor Rony, agora a palavra está com o irmão aí, vai ter que desatar esse nó. Vamos lá. O irmão gosta de xadrez? Não, nunca aprendi a jogar. Mesmo? Não. É muito legal. Eu sou um pouco mais... Mas eu gosto demais, aliás. Que legal. É meu hobby predileto. Então pronto. Vamos jogar, vamos lá no chess.com. Então já defini, então. Porque o bispo está mexendo as pedrinhas aqui, ó, para te colocar no checkmate. Não era essa a ideia. Eu acho que já percebi. Eu percebi. Já jogou ali o cavalo para cá, o bispo. Tem aquele esquema da... Já sabe aquelas jogadas prontas, assim, tudo? Tá avançado nesse nível? Eu jogo desde os 6. Então já sabe de tudo, já. Eu sou daquele que só... Eu sei para onde vai, mas não tenho as jogadas definidas ainda. Ele tá querendo te colocar no check. Eu gostei muito do Rony, não quer. Não. É troca de ideia. Nós estamos aqui tomando um cafezinho. Com certeza. Ô, Zeca, eu estou aqui ouvindo com interesse, claro, o argumento do pastor Hilda, assim, muito interessante. Eu farei uma crítica a um aspecto do argumento, tá, pastor? Jamais vou levar aqui para o campo da pessoalidade. Eu acho que, da forma como ele colocou, acaba banalizando a questão, ou vulgarizando. O que eu tento comunicar não é no sentido de uma legitimação, eu não percebo em Paulo, e acredito que aqui eu me alinho a vários exegetas, né, que trabalham no contexto de Romanos 7, 8, e importante dizer para os telespectadores que, vou fazer uma digressão rápida aqui, as nossas, o pastor Hildo sabe disso com certeza, o nosso sistema de referenciação bíblica, às vezes ele complica, né, porque ele quebra o que no texto original não é uma quebra. Okay. Então, Romanos 8, eu lembro, era garoto, pastor Hildo, a gente tinha mania de ler só de Romanos 8 para frente, esse é um problema, porque ali você tem uma continuidade do pensamento, da evolução do pensamento. Então, para mim fica muito claro, pastor Hildo, que não existe ali em Paulo, Zeca, uma legitimação do erro. É diferente você dizer
que ele está lidando com uma condição, ou seja, a condição, para falar em termos teológicos, a condição do ser humano caído, que conquanto ele seja redimido pela graça, esteja em Cristo, no entanto, ele continua lidando. A palavra carne, em Paulo, né? A gente tem que olhar para esses termos, Sim, Zeca. sim. E ali você tem um significado teológico muito grande, embutido ali na palavra, que fala justamente dessas inclinações. Então, uma coisa é você falar em termos de legitimação do erro. Outra coisa, e eu concordo com o pastor Hildo, Paulo vai dar um aporte ali teórico, vivencial, cristão enorme para você lutar contra as inclinações. Mas ele dá esse aporte justamente por quê? Porque isso está em nós, porque existe. Então, eu tenho assim, um problema também com o argumento do pastor Hildo, quando ele fala que Paulo jamais falaria, se colocaria nessa condição. Mas eu não vejo, eu acho que seria talvez até uma postura, pastor Hildo, de arrogância do apóstolo não se incluir. Coisa que é muito comum, inclusive, na linguagem paulina, ele falar em termos de nós, né? Como ele é partícipe de tudo que ele está tratando ali nos seus textos, né? Então, nesse sentido, o meu entendimento para resumir o argumento, eu acho que Paulo não está, em hipótese alguma, legitimando o pecado. Veja, o objeto aqui é o pecado. Ele não está legitimando esse objeto, mas ele fala de uma condição da natureza humana. Ele estaria sinalizando para isso. E aí, dentro da própria exegese, é um pressuposto da exegese, a gente pode trazer isso para hoje, para discutir. Eu estou aqui com um pastor, inclusive, Sim. né? Então, a gente trazer isso, falar da... E eu acho, pastor Hildo, Zeca, que esse tipo de leitura, ele acaba descambando numa utopia que ninguém vive. As nossas igrejas estão cheias de problemas, as pessoas têm suas inclinações. Eu tenho hoje, Zeca, 38 anos de idade. Eu estou a vida inteira na igreja. E, às vezes, eu olho... Poderia me considerar alguém menos pecador, né? E, pelo contrário, eu me olho no espelho e falo, cara, você é complicado. Então, assim, há muita coisa ainda. Então, eu acho que esse texto de Paulo, ele retrata muito bem isso, a nossa condição. A gente sempre vai lutar com essas inclinações, com esses impulsos. E aí eu faço coro com o pastor Hildo. Eu acho que a gente tem em Paulo um aporte para como lidar com isso, né? Mas sem levar para esse lado de que não, Paulo não aceitaria, Paulo não diria. Eu acho que isso acaba descambando nessa utopia. Não, nós somos pecadores, a gente convive, o pecado é parte da nossa realidade ainda. Rony, talvez muitas pessoas nos assistindo, eles vão se inclinar para as argumentações do bispo Hildo pelo seguinte sentido, da figura do apóstolo Paulo. Então, quando você coloca o apóstolo, é igual hoje, por exemplo, um pastor. Se ele chegar na frente da igreja e confessar o pecado dele... Nossa, a igreja, todo mundo vai levantar e vai saindo aos pouquinhos. Se for na Metodista tem eleição de pastor? Tem eleição de bispo, não de pastor. É todo um processo para chegar a ser pastor, onde a congregação também participa, ajuda de oficiais, Legal. Mas não é de eleição de pastor. Não tem uma eleição. Assim, algumas igrejas batistas, igreja presbiteriana, tem essa eleição. Se o pastor entrega o pecado, os caras ninguém vai nem querer, não vai, vai deixar aquela coisa toda. E esse seria um problema, a figura do apóstolo Paulo falando, olha, gente, a gente peca e vive aí, tá difícil. Não teria um problema nesse sentido? Tem um problema gravíssimo, mas eu acho que essa leitura, Zé, ela é reflexo da desumanização do movimento evangélico. Alguém chegou para mim e falou assim, Rony, se o pastor fizer isso, ele falou, olha, pastor é gente como a gente. Eu entendo que pastor, ele é um referencial de liderança, de espiritualidade, mas isso também não deve me levar a subtrair a humanidade do pastor, da pastora, enfim, né, para as igrejas que trabalham, que aceitam também a ordenação feminina. Então, enfim, eu acho que a gente não pode suprimir a humanidade. Isso acontece, Zé, que eu concordo com você, mas acontece por quê? E isso é ruim também, porque a gente acaba idealizando demais as pessoas. Né? Eu soube de situações que aconteceram com pessoas que, para mim, eram ícones da minha trajetória e até uma certa fase da minha vida, Zé, que aquilo para mim era uma crise enorme. Hoje não. Hoje eu olho e falo, caramba, eles eram gente como a gente. E mesmo assim fizeram grandes coisas para Deus, para a igreja, foram úteis. Né? Mais uma vez, Zeca, mais uma vez, telespectadores. E, pastor Hildo, não estou legitimando o pecado. Claro, a ideia não é essa. Não, a gente precisa lutar contra as nossas inclinações, mas entender que nós somos gente, nós somos seres humanos. Aí, bispo Hildo, o apóstolo Paulo poderia estar falando ali das situações da vida dele. Tá difícil, meu povo. Vem junto comigo. Pastor Hildo. Vou me humanizar com vocês. Olha, eu sofro. Certamente ele era gente como a gente, sujeito às mesmas paixões e às mesmas fraquezas, suscetível ao erro, ao pecado.
né? E continuava tendo inclinações para a carne. Por isso, ele precisava combater a carne, né? Eu esmurro meu corpo e o reduzo à servidão para que, pregando a outros, não venha eu mesmo a ser reprovado. Então, toda uma batalha para viver, né? Quem está em pé, cuidado para que não caia. Então, não é uma condição onde a gente está blindado contra o pecado. Agora, olha, por que, Rony, por que eu digo que Paulo não falaria? Você está entendendo? Vou citar aqui, assim, só de en passant, algumas frases que encontramos no capítulo 7, a partir do versículo 7 até o 25, né? Sou carnal. Paulo falando sou carnal é complicado. É forte, a gente tem que falar sou carnal é complicado. Vendido à escravidão do pecado, piorou. Por que eu acho que ele não poderia dizer isso? Porque ele disse já no capítulo 6 que a gente já não é mais escravo. Sim. E ele estaria, então, caindo em contradição consigo mesmo. Então, é esse um problema. Não é uma questão dele ser humilde ou dele... É dele estar aqui sendo, se ele está falando de si mesmo, da sua condição atual, como apóstolo, como crente, como nascido de Deus, ele está caindo em contradição. Esse seria um problema grave da minha perspectiva, né? Uma interpretação como essa levaria Paulo a contradizer-se a si próprio. E sim, e não faço o que prefiro. Olha que complicada a situação da criatura, né? E sim o que detesta. Ele faz o que detesta. Eu detesto mentir, mas eu minto. Eu detesto roubar, mas eu roubo. Eu detesto adulterar, mas adultero. Não, estou falando que é complicado. Eu faço o que eu detesto. Gente, é complicado. Eu sei, Rony, que você vai ter essa oportunidade de responder a isso, mas que é complicado, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Mas na minha carne, claro que a gente poderia interpretar carne, o sarx, tal, aquela coisa da natureza. Mas, meu irmão, essa natureza foi crucificada na cruz. Agora ela é serva, né? Essa carne, já não tem um pendor da carne. Agora todo o meu corpo, todo o meu ser, todo o seu corpo, alma e espírito sejam plenamente santificados. Ele coloca o corpo, coloca a carne, coloca tudo, agora a serviço de Deus, santificado. E não é por nosso próprio esforço, né? Aquele que começou a boa obra em vós, né? Ele é que desperta em nós tanto o querer como também o realizar. Portanto, desenvolvamos a nossa salvação com temor e tremor, porque Ele opera. Então, aí é um sinergismo, né? Uma sinergia entre a ação de Deus que possibilita a nossa própria ação. Nós o amamos porque, primeiramente, Ele nos amou. O amor de Deus é derramado nos nossos corações. Eu me torno agora templo do Espírito Santo. Como posso dizer que não habita em mim bem algum? Então fica complicado essa situação, porque eu, na minha carne, não habita bem nenhum, me faz prisioneiro da lei do pecado. Então ele se coloca numa condição de prisioneiro, só que vai para o capítulo 6, ele não é mais prisioneiro, ele foi liberto no capítulo 8. Agora, pois, nenhuma condenação, porque fomos libertos e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, seria uma contradição grande. Por isso que eu vejo que ele está falando de maneira retórica de si mesmo, ou de alguém como Adão, de uma vida pregressa. É a mesma toada dos capítulos iniciais. É contra a ideia de que a gente pode, na carne, agradar a Deus sem o Evangelho, sem a graça, sem a justificação, sem a obra de Cristo, sem a cruz de Cristo. Seria isso. Seria a ideia de você usar isso como uma justificativa? O pior seria isso, porque eu entendo muito bem que o Rony não quer, de maneira nenhuma, dar legalidade para o pecado e coloca o Paulo também não querendo, mas dizer isso em primeira pessoa, na condição do apóstolo, daria certamente essa interpretação para qualquer um, com muita facilidade. Aliás, é o que acaba acontecendo. Né? No geral, se usa muito Romanos capítulo 7 para dizer, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Eu sou vendido ao pecado. Fazer o quê? Pecar é da natureza, é da nossa condição, e a gente não pode fazer. Então, a gente acomoda, bota, né? Quer dizer, não há que se lutar mais em relação a isso. Esse seria o perigo. Você está enquadrado nesse teólogo da hipergraça? Não, de forma alguma. De forma Temos alguma. bons representantes, o Vitor Azevedo é bom nessa linha aí. Não está nessa turma da Zeca, hipergraça? Com certeza não. Ô, Zeca, olha só. Eu entendo o argumento do pastor, mas me levanta outras questões. Acho que vale a pena a gente trazer aqui. Se não é, então por que continuar esforçando-se?
se eu não tenho com o que lutar, né? Se essa condição não existe, se essa condição não está em mim. Então, num ponto aqui, eu e o pastor Hildo, nós convergimos, que é justamente a necessidade dessa equilibração na vida cristã. Eu acho que Paulo trabalha isso muito bem, né? Mas ele trabalha isso de que forma? Ele trabalha isso de forma... meu Deus, eu não quero ser anacrônico aqui, né? Mas é meio que militar. Entende, Zé? Que é militar. A gente tem que lutar, de fato, contra essas inclinações. Mas elas estão em nós. Nós convivemos com ela. Eu até costumo dizer, Zé, que embora assim, eu não sou pastor de igreja, pastor Hildo, sirvo como evangelista na Assembleia de Deus, mas o professor, às vezes, ele tem assim, claro, guardando essas devidas proporções, né? O professor tem seu lado pastoral também. Às vezes a gente conversa claro. Com os alunos vêm conversar com a gente, pede conselhos, aquela coisa toda. Eu sempre digo para os alunos, olha, dentro de você vive um monstro hibernado. E ele foi hibernado pela graça de Deus, pelo Evangelho, né? Pelas disciplinas da vida cristã. Que eu pratico, a oração, que todos nós praticamos como cristãos. A oração, a leitura piedosa da Bíblia. Na condição de alguém que se interessa pela exegese, na teologia, a gente faz uma leitura da Bíblia a um nível mais técnico, mas existem diferentes aproximações do texto bíblico, né? E a leitura piedosa, devocional, é uma dessas aproximações. Então, a gente usa isso justamente para... conter vou usar essa metáfora aqui, esse monstro que está hibernado dentro da gente. Então, o meu argumento, Zeca, reitero, ele vai na seguinte direção. A condição, ela existe uma condição. Então, contra ela eu preciso lutar, eu preciso batalhar, né, para usar a linguagem militar aqui, né, que Paulo recorre a essa linguagem às vezes. Não tem nada que ver com o sentido assim, de que... Porque o pastor Hildo está levando numa direção assim, você até pegou o gancho, brincou com a questão da hipergraça, mas isso também é problemático, porque parte de uma leitura, Zeca, é muito equivocada. Eu preciso ser reprimido por Deus para obedecê-lo, para viver E aí a gente acaba caindo na ideia de que a vida cristã é um peso, é um fardo, e não é isso, eu não vejo isso na teologia do Novo Testamento, né? Então eu pratico essas disciplinas com alegria. Vencer o pecado para mim é uma bênção, é uma dádiva, né? É difícil às vezes dizer não para algumas tentações externas que me vêm, claro, inerente, né? Essa condição está em mim, mas eu não preciso necessariamente estar numa condição de repressão, de proibição para cumprir isso, para viver isso, né? Então, eu acho que o argumento que o pastor Hildo coloca às vezes banaliza a questão, porque então, se for assim, as pessoas vão para um outro... Não, necessariamente. Eu acho que o que muda o ser humano de fato é o amor e a graça de Deus. Se castigo, se flagelo mudasse seres humanos, os presídios seriam as melhores... Né? Eu acho que não. Acho que é justamente quando a gente entende a graça de Deus e o que ela representa para nós. Não sei se o pessoal da hipergraça fala isso, mas seja como for, não me alinha, né? Então, assim, o que ela coloca para a gente, ou seja, a possibilidade que ela coloca para a gente de uma vida abundante. Né? E então eu vivo essa vida e desfruto das disciplinas da vida cristã para vencer o pecado. Via de regra, o pessoal da hipergraça fala que Deus é amor. E a parte depois disso daí, aí pode tudo. Deus é amor e depois do resto tá tudo valendo. Mas, Zeca... Aí é um extremo, né? Então, mas aí me permite o que eu vejo que aconteceu no movimento evangélico, pastor Hildo? Nós caminhamos para um moralismo religioso, insuportável, arrogante, de cima para baixo. A ética bíblica não é isso. Quando uma mulher, por exemplo, flerta comigo e sendo eu casado, eu tenho quase 20 anos de relacionamento com a minha esposa, e eu deixo de me envolver numa relação extraconjugal, eu não necessariamente faço isso porque eu vou perder o meu cargo, porque vou ficar mal visto, não. Eu deixo de me envolver num relacionamento extraconjugal. Estou dando um exemplo da sexualidade, poderia falar várias outras coisas, financeiro, né? Nós somos tentados em diferentes áreas. Eu não necessariamente me envolvo com essa outra pessoa, Zeca, pelo que a minha esposa representa para mim. Esse é o ponto. Então, é uma ética que brota do amor, não necessariamente de uma repressão. Sim, do moralismo. Exato, essa é a ideia, né? É o ponto a que eu quero chegar aqui. Sim, e a santidade, ela não... A santidade bíblica do Espírito Santo, do Evangelho, ela não é legalista. Ela não caminha por aí. Ela é cheia de graça. É essa graça que nos alcançou e que nos educa. Exato. A vivermos uma vida digna do Evangelho. Sim. Ela nos inspira. Aí, falando do apóstolo João, na sua primeira epístola, ele fala que quem conhece a Deus, ele ama. Porque Deus é amor e a gente... Então, a santidade é relacional. Porque eu
sendo amado por Deus, eu recebo cura. Eu recebo cura de um montão de coisas da minha alma, dos meus traumas. A maior parte dos traumas da vida é por falta de amor, de se sentir amado, né? De repente eu sou curado, eu recebo amor. E aí eu recebi a graça, eu recebi o perdão, eu passo a ser uma pessoa, um filho da graça, um filho da misericórdia. Eu passo a ter uma atitude em relação ao outro que ainda não está, digamos assim, convertido, santificado. Eu me coloco no lugar daquela pessoa, eu olho com outro olhar. Exato. Agora, eu estou aqui não estou aqui de maneira nenhuma defendendo a ideia de impecabilidade. Reconheço que as pessoas, mesmo cristãs, ainda têm suas fraquezas, ainda têm o pendor da carne, que ele não deve... Porque senão as exortações não se fariam necessárias, né? Para a gente sufocar a carne, para a gente se despir do velho homem e tal. Então, elas se fazem necessárias, mas se fazem necessárias e possíveis, essa é a questão. Possível porque eu não sou mais vendido ao pecado. Você está entendendo? Então, aquela frase do apóstolo Paulo, ele pisou na bola, ele caiu em contradição. E seria esse o problema, entendeu? Porque ele se coloca, um vendido ao pecado, o bem que quer fazer não faz, o mal que não quer fazer acaba fazendo. Então, essa maneira de colocar não cabe para um novo convertido. A gente não pode usar isso como desculpa, você está entendendo? Para viver uma vida aquém daquela que o Senhor nos possibilita e nos chama para vivermos uma vida digna do Evangelho aqui e agora, não esforçando-vos diligentemente com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. E qual é o propósito? Paulo fala para que não sejamos mais como meninos, mas cheguemos todos, né, à estatura de varão perfeito. Quando? Na eternidade? Não, ele está dizendo aqui que esse é o alvo. Paulo fala, ainda que eu não tenha alcançado a perfeição, uma coisa faço. Deixando as coisas que para trás ficam, rumo para o alvo. Esse alvo é aqui e agora e é possível pelo Espírito Santo. Então, essa questão da possibilidade, porque nós já morremos para as coisas da carne, embora elas ainda exerçam suas pressões, suas tentações, por causa da nossa condição humana. Então, concordo com você que a gente não pode desumanizar esses santos, porque, de fato, eles são humanos e são passíveis de erro, mas eles têm o Espírito Santo e eles podem viver em novidade de vida. Seria mais ou menos isso o resumo daquilo que eu quero colocar, da minha interpretação. Paulo, em Colossenses, vai falar um pouquinho sobre essa questão da moralidade, né? Às vezes o pessoal fala, não pegue, não toque, não faça. Sim, essa legalismo. Só tem aparência, o legalismo. Não tem poder algum contra a sensualidade, contra a prostituição, a carnalidade. E, aliás, pelo contrário, as pessoas se escondem atrás dessa fachada, porque isso se torna uma hipocrisia e não tem a santidade do Espírito, que é de dentro para fora, não é de fora para dentro, é do amor, como você bem colocou, Rony, é do amor mesmo. Sim. A chave para a resposta dessa questão, Bispo, e talvez essa pergunta caia mais para o seu lado, não estaria no destinatário da carta aos Romanos? Sim. Inclusive, agradecer aqui ao o pastor Samuel Valério, que soprou essa possibilidade lá no nosso Instagram, falando o seguinte... Legal. Paulo escreveu a igreja de Roma. Sim. Mas se ele escreveu a igreja, como é que ele vai falar dos caras que não são crentes, Espírito? Aí que tá. Existia dentro... só para você ter uma ideia. Existia dentro daquela igreja judeus... por isso se faz necessário, judeus que estavam ainda presos à questão da lei. E que ainda entendiam, por isso a gente vai chegar no capítulo 9, 10 e 11, todo no contexto judaico, porque entendiam que o fato de ser judeu, ter o privilégio de ter a lei, e poderia ser um caminho de salvação, a parte da graça. A graça seria uma outra referência, sabe? Então, Paulo trabalha muito para desmontar essa tese de que é possível, humanamente falando, na carne, satisfazer a vontade de Deus. Então, ele bate nessa tecla do começo ao fim e depois vai dizer, porque os judeus estavam muito confiados na lei, estavam confiados na circuncisão, em uma série de coisas, de todo aquele cabedal que Paulo vai dizer assim, eu considero como refúgio tudo isso para ganhar a Cristo, e ele diz que essas coisas realmente... Aí ele vai dizer do Evangelho, capítulo 9, 10 e 11, para você entender que a questão judaica está muito presente em Romanos, porque eles não apenas estavam presentes ali, como faziam a cabeça de outros crentes, né, que eram mesmo gentios. Então, é por isso que ele precisa bater muito nessa tecla. Foi o grande embate de Paulo, né?
os judeus, os judaizantes e tudo mais. Quer fazer algum comentário, pastor? Sim, só acrescentar, Zeca. Por favor, interessante, na verdade, um comentário é o comentário do colega que mencionou lá, porque, de fato, no método histórico crítico, nós temos lá a crítica da redação, que valoriza a teologia do redator. Sim. Mas é fato também que o destinatário, muitas vezes, ele é determinante para a teologia do livro. Vai determinar. Claro. Então, assim, foi muito legal a observação dele. Embora eu, no meu entendimento, Zeca, claro, posso reavaliar isso aqui durante a conversa, durante o diálogo, mas eu acho que não enfraquece o meu argumento. O fato dele estar escrevendo a uma igreja, na verdade, em certo sentido, poderia dizer que reforça o meu argumento. Eu também acho. Porque ele está escrevendo a cristãos que precisam ter um comportamento diferente em relação aos não cristãos, né, mas que convivem com a natureza pecaminosa, com essa inclinação pecaminosa que é constantemente, que pode constantemente nos levar a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Mas, agora eu pego carona aqui na fala do pastor Hildo. Isso não é meramente por uma capacidade humana ou exclusivamente por uma capacidade humana. Em Paulo, a ideia de que nós somos, não sei se eu posso falar nesses termos, potencializados, vou usar essa palavra aqui, pela graça, para viver essa nova vida. Sim. Em Cristo. Volta essa expressão-chave em Paulo, né? Expressão muito recorrente. Em Cristo, em Cristo, em Cristo. Ele usa ela o tempo todo, né? Então, e Cristo não na carne. Sim, Mas claro. por isso que eu brinco. Realmente em Cristo e não na carne, no Espírito e não na carne. E por isso, vendido ao pecado, não, é servo de Cristo, né? Servo da cruz. E se andarmos segundo a carne, caminhamos para a morte. Falando isso aos crentes. Então não pode realmente entender que a vida cristã seja essa característica da carne, né? Sim. Porque se andarmos segundo a carne, caminhamos para a morte. Ele é uma advertência para crentes, né? Que estão ali recebendo essa mensagem, que é todas essas influências, embates judaicos e, bom, é isso. E assim por diante. Nós vamos caminhando para o final desse bloco aqui. Eu quero colocar um comentário que nós recebemos também lá pelo nosso Instagram. E eu vou pedir observações de vocês, porque eu, particularmente, eu nunca ouvi essa dinâmica, mas pode ser desconhecimento meu também. O comentário do Lázaro Júnior, ele respondeu a nossa enquete e aí comentou também sobre a observação dele do texto de Romanos 7. É uma descrição de Paulo debaixo do sistema farisaico. Outros falam que pode ser o jovem rico. Ô Lázaro, obrigado, viu? Pela sua participação também. Não, já ouviu falar do jovem rico? Para mim, na questão dele estar se referindo à sua condição como fariseu, sim. Na exegese se fala isso. Agora, ao jovem rico, não. Não, nunca ouvi falar, a não ser que o jovem rico está também, digamos, procurando a Cristo mais para referendar o seu estilo de vida, mais para receber, sabe, uma aprovação do que para encontrar um Salvador. Nesse sentido, ele está no contexto judaico, confiando muito em si mesmo e na carne, e ele precisava ouvir o que Paulo tem a dizer em Romanos como um todo. É uma observação de cunho exegético. Paulo, ele se reporta pouco aos evangelhos. Do ponto de vista textual, talvez a gente pode pensar assim, em termos da... Até há citações diretas que Paulo faz, mas são bem comedidas. Então, eu acho que jamais iria nessa direção, de associar a passagem a esse texto do Evangelho lá. Acho que é perigoso do ponto de vista exegético. Sim, sem dúvida. Para a gente poder encerrar essas participações do Instagram, o João Bessi, ele fala que Paulo não está falando nem do regenerado nem do salvo. Ele faz uma análise ali do papel da lei e como ela funciona agora em Cristo. Então, ele tira dessa questão do salvo, do perdido e volta os seus olhos simplesmente para a lei e como Cristo transformou isso. Eu acho que é um problema, Zeca. Se você tira o ser humano ali da discussão, você cria um vácuo. Vou inventar uma expressão aqui agora, um vácuo exegético ali muito grande para entender a passagem. Eu acho que é problemática essa posição. Embora eu concorde que, de fato, a lei está em foco. Sim. Lei e graça, né? São dois temas ali muito recorrentes. Mas tirar o elemento humano ali acho problemático. Ele fala da lei, mas ele fala da lei como sendo alguma coisa boa, revelação da vontade de Deus, mas em relação ao ser humano, que o problema não é a lei, o problema é o ser humano que não consegue guardar a lei e cumprir, fazer a vontade de Deus. Está aí a questão, né? Essa é a tônica, né? Como na carne, ou seja, sem regeneração, sem o auxílio de Deus, o espírito ele está perdido. Quero só agradecer a toda a galera que participou.
que votou, que mandou opinião, que mandou comentário, que nos ajuda, né, a dar vida aqui ao Vejam Só também. No próximo bloco nós vamos colocar o resultado final lá da nossa enquete, tá bom? Como o pessoal que participou, votou e deu a sua opinião. E quero agradecer a todo mundo por esse carinho aí também. Nós vamos precisar encerrar esse primeiro bloco. No bloco seguinte, meus convidados ainda vão ter a oportunidade de fazer algumas considerações finais sobre o tema, mas principalmente, e eu vou pedir para eles reforçarem isso, uma aplicação para você que nos assiste. Poxa, e agora? O que você tem que fazer com tudo isso? Como isso tem que mudar a sua vida, sua cosmovisão do mundo? Como é que isso altera para você, tá bom? Legal. Tudo isso no próximo bloco. Antes do intervalo, tome nota do telefone da grade, da Academia Teológica da Graça de Deus, 20 anos caminhando junto com o Vejam Só e oferecendo para você um espaço, um local, para você que já gosta do estudo das Sagradas Escrituras, do estudo da teologia, para você poder lapidar, se aprofundar e se preparar para o trabalho, para servir muito melhor no reino de Deus. Código 11 3115 0819 é o telefone da grade, anote, amanhã, horário comercial, você liga, tire todas as suas dúvidas, quem sabe você consegue se enquadrar em algum formato, modelo e se tornar o próximo aluno da grade também. Para você que gosta de navegar na internet, o site da HIT, vai lá, passa lá, muita informação dos programas, dos bastidores. Você pode também mandar mensagem por lá, interagir com os programas e a programação. Você que gosta de redes sociais, a HIT está em todas. Facebook, Instagram e no YouTube. Inclusive lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, todo o nosso material fica à sua disposição. Não só do Vejam Só, mas dos outros programas da emissora. Perdeu um programa, quer rever, quer compartilhar, todo o nosso conteúdo está lá para você poder se divertir também e, principalmente, aprender, tá bom? Então vai por lá que você vai localizar tudo isso, tá certo? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, intervalo rapidíssimo aí no nosso programa aqui. Agora nós vamos finalizar e na sequência eu vou devolver a oportunidade aos meus convidados, o professor Rony Kozer e o bispo Hildo Melo. Eles vão fazer considerações finais e oferecer uma aplicação do tema para você, tá certo? Isso na sequência. Antes, deixa eu só dar aquela moral para você que nos acompanha, gosta do Vejam Só e manda sua foto participando. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um presente. Um presentaço, aliás, do Vejam Só, tá bom? Vou mostrar para você qual vai ser na sequência. Primeiro, como participar? Vai lá no Instagram, @programa Vejam Só, tá assistindo agora o programa, já faz uma selfie e encaminha. Nome, cidade e estado, tá bom? Põe lá direitinho que a gente mostra a sua foto aqui. Se você não tem Instagram, não usa o Instagram, vai no Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Mesmo procedimento. Faz uma foto, uma selfie, assistindo o Vejam Só, e encaminha para a gente, tá bom? Nome completo, cidade, estado. E fique atento a esta mensagem, que é por este caminho que a produção vai te localizar para pegar os dados, o endereço e enviar o presente, se você for o sorteado ou a sorteada do bimestre, tá? Acho que é mais ou menos isso que nós vamos dividir aí, tá bom? Deixa eu mostrar as fotos e depois o presente. Primeira foto vem de Fernandópolis, interior de São Paulo. Olha só que legal. Matheus Soares Rodrigues é o nosso telespectador aí. Matheus, obrigado, meu irmão. Deus abençoe sua vida, derrame muita graça. Professor Sérgio lá no fundo, diretor do curso de Teologia da Universidade Mackenzie. Obrigado, Matheus, pelo carinho. Próxima foto vem do litoral aqui de São Paulo, cidade de Caraguatatuba. Raquel Oliveira é a nossa telespectadora. Boa, Raquel, sorrisão bonito. Obrigado, viu, Raquel, pelo carinho, pela audiência. Deus continue abençoando a sua vida. Caraguatatuba, uma cidade maravilhosa. Apesar que hoje nós estamos com um homem aqui do Espírito Santo e as praias lá são lindas também, né? Rapaz, aí o litoral de São Paulo vai sofrer um pouco. Ficou difícil para nós. Vamos falar em litoral, vamos continuar lá na Baixada Santista, cidade de Praia Grande agora. Também aqui, litoral de São Paulo. Luiz Carlos Rassora. Não sei se esse é o nome, Luiz. Me ajuda aí. O pessoal soprou, Luiz, que você vai poder, nas suas caminhadas pela orla,
encontrar o Bispo Hildo. Vai encontrá-lo lá na Praia Grande, lá, Bispo? Eu tenho que dar um pulo na Praia Grande, mas de vez em quando eu tô em Santos. Ah, tá lá em Santos. A minha praia é mais Santos. É? Mas Qual eu gosto canal da praia. que o irmão fica por O lá? Canal 2. Deve Canal jogar 2 um futebol ali. lá na praia, no Canal 2. Tô precisando voltar à prática boa. do futebol. Eu morei um tempo lá em Santos. Olha, inclusive, eu amo próximo do Santos. Canal 2. É uma cidade Amo. belíssima. Belíssima. O pessoal da igreja batia um futebol ali, toda assim. Ih, rapaz, que benção, que saudade. Mas ainda tá difícil, porque as praias lá do Espírito Santo estão belíssimas, belíssimas. Põe na tela aí o presente que nós vamos enviar para você que participou. Um livro, Marcos Eberlin, Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. É um livro magnífico. O Marcos Eberlin dispensa apresentações, um defensor da ciência e do design inteligente, dessa teoria que tem revolucionado a academia também. Bom, nós vamos mandar na sua casa, autografado. Poxa, professor Eberlin, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. E você que nos assiste é um material referência. Se você não ganhar o presente, procure, para que você possa ler esse material também. Tenho certeza que vai aprender demais. Bom, já falei muito. Vamos encerrar aqui a nossa conversa de hoje. Bispo Hildo, comecei o primeiro bloco, professor Rony. Vou começar isso com o irmão, tá bom? 3 minutinhos para essas conclusões. Quero ver o pregador se sair bem dessa agora. 3 minutos. Se vira nos 3 minutos. Eu diria o seguinte, a graça de Deus se manifestou salvadora. Paulo falando a Tito, né? Capítulo 2, versículo 11. Educando-nos que, renegadas as paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira sábia, justa, santa, piedosa. Ele coloca tudo como for adjetivo a respeito de vida de santidade. Renegadas as paixões. Que as paixões continuam a existir na vida de um crente, que ele está sujeito a cair em pecado. Isto eu não nego, a batalha continua, mas a gente tem a armadura de Deus, tem a graça do Senhor e estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas. Você pega os heróis da fé do capítulo 11 e depois do capítulo 2 começa assim: visto que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, desembaracemo-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Por que ele nos assedia? Porque nós podemos e ainda somos passíveis de erro e da atração do pecado. Ainda exerce uma atração sobre nós. Mas, visto que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas em que sentido? Testemunha de que é possível vencer. Porque é descrito ali que eles, pela fé, né, pelo Evangelho, digamos, ainda que sejam heróis do passado, mas pelo Espírito do Evangelho, pela fé, eles venceram com a graça de Deus. E nós, então, somos indesculpáveis, porque é meio o seguinte: quando eu estava aprendendo a andar de bicicleta, não tinha proteção na catraca, meu dedão foi parar lá 5 vezes, 5 vezes me estrepei, cortei o dedo, mas eu nunca desisti. Por que eu nunca desisti como garoto? Porque eu estava rodeado de uma nuvem tão grande de garotos e garotas da minha idade, que era gente como eu e que andava de bicicleta. Então, isto era, para mim, assim, um estímulo. Então, no sentido de que essas testemunhas são testemunhas de que as minhas desculpas ficam esfarrapadas, porque é possível, sim, uma vida de vitória, e também estímulo, no sentido positivo. Eu posso, né, porque eles são como eu. Então, eles são gente como eu. Então, é possível, e isso realmente eu acredito que está em Paulo. Por isso, Paulo vai poder dizer mais tarde: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não alcancei ainda a perfeição, mas rumo para ela. E o autor de Hebreus: desembaracemos do peso do pecado, corramos para a carreira que nos está proposta. E a carreira que nos está proposta não é uma carreira de vendidos ao pecado, vendidos à carne, escravos, mas servos de Deus e pelo Espírito vitorioso. Amém. Bispo Hildo, obrigado, meu irmão. Sempre um privilégio ouvi-lo, aprender junto com o irmão. Que Deus continue te abençoando. Obrigado. Você também, obrigado. Muito bacana. Os contatos do Bispo Hildo à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Professor Rony, a palavra está com o irmão. 3 minutinhos. Vamos lá. Se para o pregador é difícil, rapaz, para o professor é quase que impossível. Eu sou muito prolixo, mas beleza, Zeca, vamos lá. Alguém já teria dito ou escrito que uma igreja não é museu de santos, mas um hospital para pecadores. Então, eu gosto de pensar em Romanos como... Brenda Benin. Legal. Eu não me lembrava o autor.
gosto de pensar em Romanos como um texto de esperança. Um texto de esperança, no sentido de que um texto forte, né? Você tem expressões ali do apóstolo Paulo que são emblemáticas, né? Bem impactantes, mas na mesma medida ele vai evoluindo ali no pensamento da epístola e reitera. É muito importante que a gente leia Romanos 7, comparando-se ali com o capítulo 8, seguindo ali na esteira do capítulo 8, mas, claro, dentro da conjuntura de todo o livro, né? Tem toda uma teologia ali muito bem amarrada. Paulo, assim, é impressionante a capacidade argumentativa do apóstolo Paulo, inclusive, né? Chama atenção. Mas eu digo que é um texto de esperança, por quê? Porque ele mostra essa condição e o fato dele assumir isso com tanta honestidade, Eliezer, a meu ver, para mim, é algo assim muito importante, inclusive para a conjuntura da igreja hoje. Em que sentido? Quando eu falo que humaniza, Eliezer, o evangelho nos humaniza, a compreensão da graça de Deus nos humaniza, no sentido de que eu olho para o meu irmão que cai e eu não olho de cima para baixo, como quem assim, não, o Eliezer pecou, esse pecado eu jamais cometeria. Não. Estamos na mesma condição. Eu costumo até dizer, Eliezer, que quando o assunto, pastor, é pecado, a gente tem que descer do púlpito e assentar à mesa. Então, acho que a epístola de Paulo aos Romanos, ela traz uma contribuição muito importante nesse sentido, para que a gente possa humanizar as nossas relações. Reitero, relações nas comunidades de fé. Reitero, não legitimar o pecado. O pecado não... Alguém já teria dito, né? O pecado não é um brinquedo, é um tirano. Né? O pecado é sério, Deus nos alerta contra o pecado, mas somos sujeitos a pecar. E para aquele que peca, a comunidade de fé pode, então, uma vez humanizada pelo Evangelho, acolher. É o que Paulo fala, né? Se alguém for flagrado em pecado, acolha o tal, conduz com mansidão. Basicamente, resumindo, parafraseando, ajuda ele. Né? Então, eu acho que é uma contribuição muito importante que a gente pode trazer de toda essa discussão aqui. Né? Boa, professor Rony, obrigado, viu, meu irmão? Eu que agradeço, Eliezer. Foi um prazer conhecê-lo. Igualmente. As portas do programa estão abertas. Obrigado. Passar aqui por São Paulo. Eita. Por favor, sinta-se à vontade. Com certeza, eu farei contato. Isso é uma alegria. Prazer conhecê-lo também, pastor Hildo. Que alegria. Satisfação. Muito bom. Que Deus continue abençoando, irmão, no seu trabalho também. A gente Obrigado, gostou aqui e tem sido bem, tenho certeza. Os contatos do professor Rony também à sua disposição no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Passa lá que você vai ter todas as informações. Para encerrar, vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete. A pergunta era, na sua opinião, o texto de Romanos 7 fala do 76% responderam que faz referência ao salvo, 24% falando que faz referência ao perdido. Obrigado a você que participou, que votou também, que deu a sua opinião, que comentou. Aqueles que nós colocamos aqui, aqueles que nós não conseguimos. Quero deixar registrado aqui o meu agradecimento também, meu abraço. Muito obrigado pela participação. Encerramos o programa de hoje, mas, obviamente, rogamos a Deus que, se for da vontade dele, amanhã nós estejamos de volta aqui. Mais uma edição sempre preparada com muito carinho para você que gosta e nos acompanha. Um forte abraço e até lá!